Portanto, senhoras e senhores, teremos agora a conferência magna de encerramento do Congresso Brasileiro sobre o novo CPC. São convidados para a mesa de honra o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, advogado Cláudio Pacheco Prates Lamáquia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que irá proferir a conferência magna de encerramento, o ministro do Tribunal de Contas da União e coordenador científico deste Congresso, ministro Bruno Dantas, o diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB, advogado Antônio Oneildo Ferreira, a advogada Estefânia Viveiros, ex-presidente da seccional OAB Distrito Federal e presidente da Comissão Especial de Estudo do Anteprojeto do novo Código de Processo Civil, o presidente da seccional OAB Pernambuco, advogado Pedro Henrique Eduardo Alves, neste ato representando todos os presidentes de seccionais da OAB. Nosso conferencista, ministro Luiz Fux, é atual ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da Comissão de Juristas do novo Código de Processo Civil, além de membro da Academia Brasileira de Direito Processual, do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, também autor de diversas obras. Para início dos trabalhos desta conferência, tem a palavra o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, advogado Cláudio Pacheco Prates Lamáquia. Boa noite a todos, cumprimentando a todas as advogadas, a todos os advogados que aqui estão, aos advogados que estão nos assistindo também pela transmissão via internet deste congresso, primeiro congresso brasileiro sobre o novo Código de Processo Civil, saudando com muita alegria a presença entre nós, a presença aqui, mais uma vez, a presença aqui no prédio do Conselho Federal da OAB, do ministro Luiz Fux, ministro que seguramente pode ser considerado o maior articulador do novo Código de Processo Civil, e nós que acompanhamos de perto, para e passo, o seu trabalho, ministro Fux, tendo a participação também do presidente do Conselho Federal da OAB, no âmbito da comissão constituída, da comissão de juristas constituída no âmbito do Senado Federal para a elaboração deste novo Código de Processo Civil. Estamos sempre muito felizes de lhe receber aqui no prédio da nossa instituição. E é importante que seja dito, ministro, nosso querido Bruno Dantas, que é o nosso organizador científico deste belíssimo congresso, a quem também já tive a oportunidade de parabenizar, mas é importante que seja dito, né, Bruno? Porque temos aqui hoje também conosco a nossa querida Estefânia Viveiros, que participou ativamente aqui no âmbito do Conselho Federal da OAB, presidindo a Comissão Especial de Acompanhamento do novo Código de Processo Civil, o nosso presidente da OAB de Pernambuco, presidente Pedro Henrique, o nosso, como eu digo sempre carinhosamente, o nosso ministro das Finanças da OAB, do Conselho Federal, o nosso diretor Antônio Oneildo. Mas é importante, ministro Fux, nós reiterarmos o que entendemos no que diz respeito ao novo Código de Processo Civil, no que diz respeito especificamente à advocacia. A advocacia entende que tem um DNA seu, tem um selo da Ordem dos Advogados em diversas passagens deste novo diploma processual. Notadamente no que diz respeito à questão da verba honorária, o fim do parágrafo 4º do artigo 20 do atual diploma processual, tantas vezes mal utilizado muitas vezes para aviltar honorários de advogados, o fim da compensação da verba honorária, ou seja, o fim do artigo 21 do atual CPC, as férias dos advogados, algo perseguido por todos nós durante muitos anos, um trabalho extenso, a contagem de prazos em dias úteis, tantos temas que já foram aqui ao longo do dia de ontem, ao longo do dia de hoje, ministro Fux, salientado por todos os palestrantes e especialmente pelos colegas advogados que têm tido a oportunidade de falar sobre o novo Código de Processo Civil. Mas eu não quero aqui me alongar, a conferência é a conferência de encerramento, que será feita pelo ministro Luiz Fux. Mas antes disso, ministro, eu lhe peço licença, mas nós temos uma saudação que também será feita pelo nosso ministro do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, que seguramente fala em nome de todos nós também. Obrigado, querido presidente Lamáquia, vice-presidente do Conselho Federal, mas nosso já presidente, nosso líder da advocacia brasileira. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa, já foram nominados pelo presidente, saudar mais uma vez esse auditório seleto e
Ministro Fux, coube a mim fazer uma saudação especial a Vossa Excelência, e o faço não apenas por dever de ofício, não apenas por ter, num prazo tão curto, de menos de 30 dias, conseguido mexer com as emoções dos amigos, como Talamini, como Aloysio Mendes, que cancelaram as suas agendas, se deslocaram do Rio de Janeiro, do Paraná. Né? Hoje pela manhã estiveram aqui o Paulo César Pinheiro Carneiro, também veio do Rio, Alexandre Freitas Câmara, Bedac esteve aqui ontem, professora Tereza Vamber, professor Vamber. Conseguimos deslocar tantos processualistas de altíssima categoria para Brasília, para justamente participar desse primeiro congresso brasileiro sobre o novo Código de Processo Civil, o primeiro evento de âmbito nacional que se realiza após a sanção do novo Código, e nós não poderíamos ter um nome melhor para encerrar. A abertura foi feita pela professora Tereza Vamber, que é a mãe do Código, e agora o encerramento feito pelo pai do Código de Processo Civil. Para mim, é mais do que uma honra, é uma emoção. Eu que acompanhei a sua jornada, a nossa jornada pela aprovação do Código, e que acabou, de certa forma, se confundindo também com aquela trajetória maravilhosa que culminou com a sua chegada à Suprema Corte Brasileira. Vossa Excelência, que começou na magistratura como juiz de carreira, e eu me recordo ainda hoje, nós estávamos numa das nossas primeiras reuniões da comissão, eu perguntava: ministro, o senhor ainda era ministro do STJ, ministro, e essa história de que o senhor é candidato ao Supremo? E geralmente os candidatos ao Supremo falam assim: não é verdade. O ministro Fux, não, com a autenticidade que sempre teve, falou assim: Bruno, você conhece alguém que chega no Exército como recruta e não sonha em ser general? É claro que eu quero, é claro que eu entrei na magistratura querendo galgar todas as posições, e eu que acompanhei tudo isso, acompanhei depois a sua sabatina, me emocionei na sua sabatina, de modo que eu fico muito feliz em poder fazer essa saudação a Vossa Excelência nesse momento de encerramento do nosso congresso, que foi planejado com tanto carinho e que está sendo um sucesso. Mais de 2.000 inscritos para a participação presencial. Foi necessário montar uma estrutura ali fora do prédio da Ordem. Existe um outro auditório aqui que está repleto também, além desse que não cabe mais ninguém. E mais 4.000 pessoas acompanharam durante todo o dia os nossos trabalhos aqui pela internet. Então, eu, ministro Fux, não posso, de maneira alguma, deixar de reconhecer aqui o guerreiro que foi o presidente da nossa comissão de juristas, que se despiu muitas vezes da toga de magistrado para, como funcionário do Senado, funcionário honorário do Senado, ir para dentro do plenário daquela casa para discutir com senadores, discutir com assessores. Vejam a humildade deste homem. Já era considerado, naquela época, o maior processualista do Superior Tribunal de Justiça, e entrar no plenário do Senado para discutir com assessores de senadores temas específicos, temas técnicos, mas que foi justamente esse trabalho de guerreiro, de vontade, que permitiu a aprovação do novo Código de Processo Civil num prazo tão rápido, né? No Senado Federal foram 4 meses de tramitação. Nós elaboramos o anteprojeto em 8 meses. Inicialmente, o presidente José Sarney nos deu 6 meses para elaborarmos o anteprojeto. Nós, como houve aquele intervalo de dezembro e janeiro, nós pedimos que nos fosse assegurado algo que nós já estávamos a consagrar no anteprojeto, que era a suspensão do prazo nesse período. Então, nós ganhamos mais 2 meses para concluir o anteprojeto. O Senado iniciou a tramitação legislativa em agosto de 2010, e em dezembro de 2010 o plenário do Senado aprovava o primeiro texto. A tramitação na Câmara se inicia em fevereiro de 2011 e se encerra em março de 2014. Portanto, em 3 anos e 2 meses, a Câmara, também um tempo absolutamente curto,
para que uma casa com a pluralidade que a Câmara dos Deputados tem, com a quantidade de interesses, são interesses de magistrados, de oficiais de justiça, de servidores, de advogados, de membros do Ministério Público, todos confluindo para os seus representantes, o que é absolutamente legítimo numa democracia, mas a Câmara também dando resposta em 3 anos e 2 meses, e, ao final, o Senado, em ano de eleições gerais, recebe o projeto em junho, e aprova novamente em 7 meses para, em dezembro, concluir a votação, e fevereiro seguiu a sanção e, finalmente, foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff no dia 15 de março de 2015 e publicado no Diário Oficial da União de 16 de março de 2015. Eu não queria deixar de registrar isso, porque essa é a nossa saga. Essa foi a missão a que nos lançamos em outubro de 2009, e é muito emocionante, numa noite já como hoje, passar a palavra a Vossa Excelência, que eu não tenho nenhum pudor em dizer que, se o Código de 73 foi o Código Buzaide, esse Código de 2015 é o Código Fux, não porque Fux foi o homem que se preocupou em colocar a sua linha doutrinária no Código, mas porque Luiz Fux foi o homem que conseguiu abrir o debate do novo Código do Processo Civil para o Brasil. Foi deste homem que partiu a iniciativa de realizar audiências públicas em todo o Brasil para ouvir todos os segmentos da sociedade brasileira. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Gostaria de pedir, antes mesmo do ministro Luiz Fux iniciar sua fala, uma salva de palmas, porque este homem merece o nosso reconhecimento. Ministro Fux, com a permissão do presidente da mesa, eu já lhe passo a palavra, porque este auditório não está aqui para nos ouvir, mas para ouvi-lo. Boa noite a todos. Eu queria saudar todos os membros da mesa de forma genérica, porque são todos queridos amigos. Queria saudar os advogados presentes, os estudantes que nos estão assistindo nos outros auditórios, e dizer da minha honra e do meu desvanecimento de estar aqui. Eu sempre costumo afirmar que o homem, quando ele caminha, o que vai à frente é o seu passado. E eu, nesse mergulho do meu passado, não posso deixar de me recordar do meu saudoso e querido pai, que partiu muito cedo, mas era, para mim, um advogado, um exemplo de ética, de probidade, de exação, um homem queridíssimo na sua classe, e foi com ele que eu comecei a minha vida profissional aos 14 anos de idade, na belíssima qualificação de office boy, que tinha assim, um nome de muita ostentação, mas frequentava o fórum numa época em que nem havia ainda o prédio novo, entregávamos as petições num guichê. E ali eu iniciei meu momento de admiração pelos advogados, pelos juízes, pelos promotores, e despertou em mim a vocação de seguir a carreira pública, muito embora eu tenha sido também advogado da Shell Brasil, SA Petróleo, e do Centro Internacional Rio Tour. E sempre me causou assim uma sensação tão significativa de independência, um dispositivo do Estatuto da Ordem que afirmava que nenhum receio de cair em impopularidade ou de desagradar a opinião pública deveria deter o advogado na sua nobre missão de lutar. E, certa feita, lendo uma das melhores obras que trata exatamente desse relacionamento entre advogados e juízes, a obra de Piero Calamandrei, o Elogio aos Juízes, feito por um advogado, ele timbrava a distinção entre as duas funções ao assentar que os juízes trabalham com a razão e os advogados trabalham com a paixão, que é o dever de ofício, realmente. Mas, por vezes, esse binômio se concentra num dado momento histórico. E próprio Calamandrei, numa obra sobre processo de democracia, que ele lavrou na Universidade do México, através de aulas que ele ali pronunciou a convite do professor Niceto Alcalá Zamora Castilho, ele conta uma história que revela exatamente
a razão e a emoção de juízes e advogados que consagram as suas vidas em prol da justiça. Então, dizia ele que, na Sicília, uma senhora fora submetida ao tribunal do júri porque cometeram um homicídio mediante 7 facadas nas costas do seu cônjuge, que, segundo ela, era adúltero. Então, ela, em legítima defesa da sua honra na Sicília, isso é perfeitamente compreensível, ela o matou com 7 facadas pelas costas. E, evidentemente, naquele momento, o advogado tinha que ter uma tese, ainda que fosse absolutamente um caso insustentável. E ele, então, com as 7 facadas pelas costas, ele arguiu a legítima defesa. Muito bem. Arguida a legítima defesa, aquela mulher adentrou ao recinto para ser interrogada, aquele ritual do júri, e ela chorava copiosamente. E aqui veio um primeiro momento de emoção, porque o juiz começou a ficar apiedado daquela senhora que não parava de chorar. E o advogado, racionalmente, sustentou a legítima defesa das 7 facadas pelas costas, dada por o cônjuge que se sentiu traído. E o juiz assistindo aquele julgamento e aquela senhora chorando copiosamente. Até que finalizaram-se os debates, foram para a sala dos passos perdidos e ali foram colher o veredito. E, antes de sair, o juiz ainda olhou para trás e ela não parava de chorar. E ele não sabia se ela chorava porque tinha medo de ser condenada ou estava com saudade do cônjuge adúltero. Mas, de qualquer maneira, ela chorava copiosamente. Pois bem, entraram na sala para a apuração dos vereditos e, na Sicília, isso é explicável, aquele passionalismo italiano, ela foi absolvida por 7-0 por legítima defesa. Então, digamos assim, numa fusão de razão e paixão também dos jurados, o juiz adentrou o recinto e aquela senhora continuava a chorar copiosamente. E aí, então, o juiz se despiu da sua racionalidade, apontada pelo próprio Calamandrei, que era uma característica dos juízes, em contraposição à paixão, ao passionalismo dos advogados. Ele, então, verificando que ela tinha sido absolvida na sala secreta e que ela continuava a chorar, ele pediu ao oficial de justiça que fosse até ela e dissesse a ela que ela havia sido absolvida, porque ele não aguentava mais vê-la chorando copiosamente. Então, não é tão verdadeiro assim que só os advogados trabalham com a razão e os juízes trabalham com a razão e os advogados com a paixão. Nós também temos, assim, o nosso lado humano, porque debaixo daquela toga bate o coração de um homem. E eu confio tanto nos advogados, eu estava dizendo que eu ia fazer uma brincadeira com a representante aqui da OAB, eu confio tanto nos advogados que me foi exibido um documento de cessão de direitos de imagem, e aí eu disse para o Lamarck e para o Bruno, eu posso assinar isso aqui? E eles disseram que eu podia assinar, então eu assinei. E essa maneira leve foi assim que eu aprendi a admirar os juízes e admirar os advogados. Tenho uma família totalmente jurídica. Meu pai era advogado, meus filhos são advogados, minhas irmãs são advogadas, e eu fui advogado, até porque é um pressuposto básico para que nós possamos exercer a magistratura. E exatamente por esse apreço que eu tenho para a magistratura, imaginem os senhores que temos que controlar a paixão e atuarmos apenas com racionalidade. Imaginem os senhores que eu me dirigia para cá para fazer essa palestra e abria um noticiário que dizia assim: ministro do Supremo pede prisão de advogado na tribuna e causa tumulto. Muito bem. Aí eu fui ler a matéria e, evidentemente, verifiquei que, não com dolos bônus, mas com dolo, aquele dolo da notícia maliciosa, veiculou-se esse título. Vou repetir para os senhores. Ministro do Supremo pede prisão de advogado na tribuna e causa tumulto. O que houve na prática? Esse ministro sou eu.
vejam o que houve na prática. Um cidadão, porque cometeu atentado violento ao pudor, estupro e corrupção de menores, com menores de 3 a 8 anos, 10 menores de 3 a 8 anos e 2 menores de 13 e 15 anos, ele foi condenado a 24 anos de reclusão em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Foi condenado, depois adveio a apelação. Foi confirmada a apelação, inclusive com a decretação, a manutenção da prisão cautelar, ingressou no Superior Tribunal de Justiça com habeas corpus, foi denegado habeas corpus, tendo como um pano de fundo esse quadro trágico, e depois ingressou no Supremo também, onde teve rejeitado seu pedido por outras questões, mas sempre levando em consideração essa decisão de condenação a 24 anos de reclusão em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Por último, no último suspiro, ele oferece um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e nesse habeas corpus ele obteve uma liminar. E não só obteve uma liminar, ele teve uma ideia luminar. Ele foi sustentar oralmente o habeas corpus com base nessa liminar e, evidentemente, pela análise técnica que o colegiado fez, esse habeas corpus foi denegado. Eu sou juiz de carreira, então verifiquei o seguinte. Bom, ele estava solto em razão de uma liminar que fora concedida num habeas corpus para que ele recorresse à liberdade. E essa liminar fora cassada. Automaticamente, este cidadão, diante da autoridade judiciária máxima do Poder Judiciário, deveria ter sido preso. Eu, então, veiculei uma questão de ordem ao colegiado. Eu gostaria de veicular a questão de ordem no sentido de que a liberdade desse cidadão, que coincidentemente é advogado e que veio sustentar em causa própria o seu direito aqui da tribuna, a liberdade dele tinha como supedâneo uma liminar que agora está sendo cassada. Então, por uma questão de ordem, porque, evidentemente, não se sabe qual a personalidade do paciente, ele pode sair dali e nunca mais aparecer e frustrar a execução de uma decisão que já percorreu a primeira instância, o Tribunal de Apelação, o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo, que negara a liminar. Então, suscitei uma questão de ordem para que ele, então, para que o colegiado se pronunciasse sobre uma eventual prisão do cidadão que cometera pedofilia, atentado violento ao pudor, e que acidentalmente era advogado. Acidentalmente. Eu não levantei uma questão de ordem contra o advogado, eu levantei uma questão de ordem em relação a um réu num processo de atentado violento ao pudor contra 10 crianças. Pedofilia, corrupção de menores, estupro. Então, eu suscitei isso em relação ao réu. O colegiado deliberou em não acolher a minha questão de ordem, e eu me submeti à deliberação do colegiado. Só que, depois daquilo, alguns advogados presentes, um advogado presente, não se sabe lá por quê, ficou tão revoltado, e disse ele, se fosse um filho meu, eu o mataria. Sabendo do caso, disse, se fosse um filho meu, eu o mataria. E ele saiu impune pela sala do julgamento, com a sua liberdade restrita em decisão do judiciário, e aí, então, eles se desentenderam. E a questão de ordem que eu suscitei acabou sendo resolvida na delegacia, porque eles saíram em vias de fato e ele foi preso. Agora, depois de contar essa história para os senhores, vou ler de novo a notícia. Ministro do Supremo pede prisão de advogado na tribuna e causa tumulto. Entenderam como é que se faz uma notícia? E eu me sinto nesse dever, porque senão seria demagogia, porque eu estou aqui declarando o meu amor pela advocacia. E sai uma notícia dessas, isso lembra aquela velha história
do Monteiro Lobato, em que a senhora do engenho queria criar uma menina. E batia nela toda hora. E dizia para ela, eu bato porque eu te amo. Até o dia que ela disse, então chega de tanto amor. É mais ou menos isso. As pessoas vão dizer, o senhor gosta muito da advocacia, mas chega de tanto amor. Porque essa então, eu estou aproveitando, isso é dificílimo de acontecer na vida da gente, eu estou aproveitando o momento com essa difusão da informação para comunicar a quem está aqui, no auditório, via YouTube, que foi esse o fato que deu ensejo a essa notícia completamente dissociada da realidade. Bom, dito isso, porque eu precisava, de alguma maneira, voltar ao meu savoir vivre, porque isso incomoda, eu até pedi licença ao presidente da OAB para poder exatamente me manifestar sobre isso. Tão esclarecida a questão, eu queria agradecer muitíssimo as generosas palavras que me foram dirigidas e dizer aos senhores que essa obra humana que autentica a nossa humanidade, a existência de defeitos, ela foi lavrada a muitas mãos e com a compreensão de quase todos os componentes da comissão. É muito importante nós, numa palestra, narrarmos de alguma maneira os antecedentes históricos desse código, não é da história do processo, os antecedentes históricos, o backstage dessa comissão, como é que nós conseguimos, em 4 anos e meio, aprovar um Código de Processo Civil, se o Código Civil levou 25 anos no Congresso Nacional? Mas tudo foi decorrente exatamente da compreensão, da boa vontade dos componentes da comissão e da própria Câmara dos Deputados. Porque nós aprovamos um texto, e esse texto foi remetido à Câmara dos Deputados. Quando ele saiu da Câmara dos Deputados, nós tínhamos divergências doutrinárias. Isso era natural. E nós, então, sentamos numa mesa conjunta, Câmara e Senado, para que obtivéssemos um texto de consenso. Então, além de mais de 100 audiências públicas, de mais de 60 mil e-mails, de mais de 200 contribuições em livros da academia, dos segmentos, nós ainda realizamos uma dezena de reuniões pessoais só nossas, da Câmara e do Senado, para que obtivéssemos um texto final de consenso. E isso foi obtido através de lutas, às vezes através de barricadas, às vezes através até de momentos que foram extremamente irônicos e não foram trágicos. Então, por exemplo, nós combinamos na comissão que nós teríamos um mês para imaginarmos alguns institutos que queríamos introjetar no Código e também debatemos algumas ideias, mas não ainda em nível de dispositivo legal, mas em termos de exatamente uma nova ideologia do Código que foi calcada exatamente na duração razoável dos processos. Então, nós tínhamos que eliminar alguns institutos. Imaginem os senhores, numa comissão de juristas, a propositura de eliminação de institutos que, eventualmente, foram fruto da defesa de um dos professores na livre docência ou na cátedra, e nós temos que endereçar uma proposta de eliminação daquele instituto, segundo o qual o professor tinha se dedicado extremamente e até concorrido na academia defendendo aquela tese. Então, eu, por exemplo, na livre docência, eu submeti à congregação a tese na tese da livre docência a intervenção de terceiros. E eu afirmei, então, na qualidade de presidente, eu entendo que, de todas as figuras de terceiria, o que ocorre com maior frequência na prática é a denunciação da lide e a assistência. Dificilmente uma oposição, uma nomeação autoria. Então, eu falando sobre o meu trabalho. Então, eu entendo que o meu livro está defasado. Eu acho que nós deveríamos eliminar essas figuras de terceiria e pouco importa que eu vou escrever tudo de novo, mas, enfim, acho que o meu livro está defasado.
Claro que quando é na pele alheia, tudo chega a ser um acordo rapidamente. Não, é realmente, seu livro está defasado, ele não tem mais sentido, esses institutos. Aí eu, então, encaminhar. Por falar nisso, Vossa Excelência, por exemplo, escreveu sobre esse instituto. E aí, então, nós convencíamos que, como eu, com aquele ato de generosidade, abdicara da minha produção científica e literária, os outros também assim deveriam fazê-lo. Que é muito difícil chegar para o professor catedrático e dizer a sua tese é maravilhosa, mas não teve efeito prático nenhum. Mas tinha que se falar isso com uma certa habilidade. Então, o código saiu nesse ambiente, quer dizer, saiu com essa realidade consensual. E, mais ainda, é um código da nação brasileira. A sociedade brasileira falou e ela foi ouvida. E ela falou e ela foi ouvida exatamente na edição de um código que tinha um compromisso seríssimo, qual seja o de viabilizar que o judiciário pudesse prestar justiça no prazo razoável, tal como prometido pela emenda constitucional 45, que erigiu essa cláusula da duração razoável a uma garantia fundamental do cidadão submetido à jurisdição estatal. De há muito, já se alude a um dano marginal criado pelo processo em razão da sua demora. A própria demora da prestação da justiça acarreta um dano ao autor, tanto que autores italianos afirmavam que o processo não deveria caminhar contra o autor que tinha razão. Se alguém deveria suportar as liturgias da ordinariedade, esse alguém deveria ser exatamente o réu que não tinha razão, e não o autor que, prima facie, revela ter razão. O nosso professor Enrico Túlio Lima, que criou a Escola de Direito Processual em São Paulo, exilado da perseguição nazista, afirmava que, no seu Corso de Diritto Processuale Civile, que o juiz travava uma luta contra o tempo absolutamente invencível, porque o volume de demandas era imenso e ele não conseguia prestar justiça nesse prazo razoável que, muito embora seja uma consagração atual da Constituição Federal, já constava de há muito nas declarações fundamentais dos direitos do homem. Qualquer declaração que os senhores pesquisem, vão verificar na Declaração da África e de Madagascar, na Declaração dos Povos Muçulmanos, no Pacto de São José da Costa Rica, na Declaração Europeia, na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, que um país que não se desincumbe da sua justiça no prazo razoável é um país que tem uma justiça inacessível, porque todo homem tem direito a uma prestação de justiça realizada por um juiz imparcial, a um resultado justo e específico, tudo deferível num prazo razoável. E nós constatamos que, efetivamente, se esse sempre foi o escopo do processo, dar razão a quem tem, num prazo razoável, no sistema brasileiro e também alhures, o processo não estava cumprindo o seu escopo e o seu desígnio. Num primeiro momento, no nosso sistema, nós dotamos aí o sistema processual de um procedimento sumaríssimo, que era o mais ordinário de todos, no sentido coloquial da palavra. Quem aqui nesse auditório me comprovar que o procedimento sumaríssimo terminou em 90 dias, conforme prometi o código, me avise que eu vou escrever no Guinness. Escrever no Guinness Book. Esse procedimento sumaríssimo foi uma grande falácia, uma grande frustração. Depois dele, o grande procedimento célere era o procedimento cautelar. E aí houve um fenômeno interessante, porque, como nós sabemos, o procedimento cautelar, ou o processo cautelar, ele visa resguardar as condições ideais para que a justiça seja prestada. Mas não é um processo destinado nem a definir direitos e nem a realizar direitos.
É um processo dito de asseguração do direito, das coisas, da prova. Por que o juiz arresta bens? Para que, quando advém a execução, haja uma suficiência patrimonial do devedor capaz de suportar os atos executivos, de apreensão, penhora, expropriação, avaliação, pagamento, enfim. Pois bem, então o processo cautelar ele nunca teve o escopo de definição de direitos. Jamais os juízes do processo cautelar poderiam se debruçar a fundo na questão litigiosa, tanto mais que autorizados pela lei a se contentarem apenas com a aparência, o fumus boni iuris. E, com base numa aparência, não se pode definir uma situação litigiosa, ainda que haja periculo in mora. Mas tem que ter periculo in mora, mas é preciso que o periculo in mora se refira a um direito existente. Pois bem, o que ocorria na prática em razão da morosidade judicial? Uma busca, do que a doutrina italiana denominou de busca da tutela diferenciada, que, na verdade, revelava um uso imoderado, um uso epidêmico, um uso promíscuo do processo cautelar para situações não cautelares. Então, utilizava-se um juízo de aparência para que o juiz pudesse definir o direito das partes. E a isso os juízes não estavam autorizados sequer pela Constituição Federal com a cláusula de que nenhuma lesão ou ameaça a lesão de direito escapará à apreciação da justiça. Sucede que isso se tornou uma rotina na prática forense. E eu não critico os advogados, porque os advogados atuavam, por dever de ofício, utilizando aquele rito célere para situações não cautelares, o que revelava uma dissintonia técnica, uma questão doutrinária gravíssima. Mas nós, juízes, deveríamos tomar cuidado para que, a título de uma providência acautelatória, não definíssemos um direito a fundo. E o que eu acho tão louvável e interessante na advocacia é que eu fui juiz de vara cível. E eu me recordo que os advogados, então, com a sua própria criatividade, e o Código autorizava isso, porque o Código, além de estabelecer medidas de constrição, ainda abria uma válvula de escape com o poder cautelar genérico do juiz. Então, nós tínhamos como medida de constrição arresto, sequestro, arrolamento, busca e apreensão, e sem prejuízo ainda poderia haver uma outra medida que o juiz, no exercício do seu poder geral de cautela, poderia deferir, todas com a mesma finalidade, porque, na verdade, apesar de efetivamente ser um ordenamento magnífico, o Código de 1973 tem muita influência do direito europeu e várias figuras foram utilizadas, oriundas do direito alemão, do direito italiano e do direito português. Daí, tantas medidas visando o mesmo resultado da constrição de bens. E o que eu acho assim, interessante é que, como juiz de primeiro grau, várias vezes eu fui procurado às 5 minutos para as 5 de uma sexta-feira, com o advogado com a petição de medida cautelar inominada. Ele não queria se comprometer com o que ele estava pleiteando. Medida cautelar inominada, que já era uma contradição em termos, que era medida cautelar, não era inominada, era uma cautelar, mas ela era uma inespecífica, presidente, que prazer em revê-lo aqui. E era uma tutela atípica, medida cautelar atípica, que, no fundo, pedia uma tutela satisfativa que só se obtém ou através de um processo de sentença ou através de um processo de execução. Mas os advogados chegavam ali 5 para as 5 de uma sexta-feira, para levar o juiz ao limite da angústia e ele, então, deferir aquela medida ou, então, passar um péssimo fim de semana. Mas a verdade é que nós tínhamos que nos preparar para isso, porque era direito dos advogados fazerem essa espécie de postulação. Pois bem, essa anomalia que o professor Giovanni Verri denominou de epidemia dos provedimentos de urgência, um autor italiano verificou essa utilização tão promíscua do processo cautelar que se dedicou a lavrar uma obra, o professor Sérgio Lacchina, qual é o futuro para o provvedimento de urgência? Qual é o futuro
de uma tutela cautelar que, segundo o professor Barbosa Moreira, com quem eu tive a honra de trabalhar, qual o futuro dessa tutela que, segundo o professor Barbosa Moreira, era o bombril do processo civil? Tinha 1001 utilidades, segundo ele, com o humor fino dele. Pois bem, para sanar essa questão da morosidade do uso epidêmico da tutela cautelar, num bom momento, por inspiração do meu querido e saudoso professor Ovídio Batista, veio a lume a tutela satisfativa antecipada. E aí, então, houve no início uma confusão, que as liminares só são cautelares, mas nós sabemos que as liminares são provimentos deferíveis no limiar do processo, que podem ter cunho cautelar ou podem ter cunho satisfativo. Então, adveio a tutela antecipada no artigo 273 e, efetivamente, o judiciário passou a operar com muita intensidade através da tutela antecipada, na medida em que o legislador foi sábio e reclamou não a aparência do bom direito, mas a evidência do direito através da prova inequívoca conducente à verossimilhança da alegação. Então, a obtenção da tutela antecipada impunha à parte comprovar aquilo que ela poderia comprovar no curso do processo para obter a procedência do pedido. Tanto assim o é que a tutela antecipada dificilmente era revogada na sentença final, e, além disso, a tutela antecipada, ela, até hoje, eu tenho a tendência de achar que o nosso código já está em vigor. Isso é uma questão de amor de pai. Não sei se a Didi está com esse instinto de maternidade também. Mas a tutela antecipada, vejam o seguinte, a tutela antecipada que é deferível no início do processo de conhecimento, a tutela antecipada ela começa por onde termina o processo de execução, ou seja, a tutela antecipada ela praticamente pressupõe a procedência do pedido e ela realiza na prática aquilo que só se obtém no final do processo de execução. E poucos repararam por esse detalhe, mas o nosso projeto, o nosso código, agora eu falo nosso, que eu sou brasileiro, o nosso código do Brasil, esse código ele prevê num dispositivo que, mercê de a parte, dispor de um título executivo extrajudicial, ela pode promover um processo de conhecimento e obter uma tutela antecipada. Então, é uma questão de opção do autor, que é, como sempre foi, o dominus litis. Se eu tenho um cheque, eu não vou preferir ingressar com uma execução para ficar procurando bens do devedor, para depois avaliar esses bens, expropriar esses bens. Eu vou entrar com um pedido de tutela antecipada de entrega de soma. E se tiver dinheiro na conta bancária, ótimo, porque não se vende dinheiro. Então, o dinheiro é entregue imediatamente ao autor que obteve a tutela antecipada. Se não houver dinheiro, liquidez imediata, vai se utilizar o modus operandi da execução por quantia certa contra devedor solvente. Mas o próprio código hoje permite isso, permite que haja essa, digamos assim, essa presteza através da tutela antecipada. Mas, não obstante a consagração da antecipação de tutela, que resolveu uma série de problemas e resolve os problemas mesmo, porque ela causa um efeito jurídico na esfera da outra parte muito enérgico, apesar disso, o Código ainda se submeteu a quase 5 dezenas de reformas. E, muito embora tenhamos vencido um dos componentes do binômio dos males contemporâneos do processo, que é o referente aos custos, porque a Constituição Federal garantiu a gratuidade integral, nós continuávamos a incidir nos males referentes à morosidade da prestação judicial. O professor Mauro Campelletti, saudosa memória, com Brian Gard da Universidade de Stanford, lavraram o projeto Florença, onde eles indicam por que é que os processos são tão morosos em todas as partes do mundo. E esse projeto deles veio resumido numa obra sobre o acesso à justiça, traduzido pela ministra Ellen Grace,
mas eu tive a oportunidade de ver de perto esse projeto de Florença. São 14 volumes com 5.000 páginas cada um. Então, há indicações de todos os obstáculos de acesso à justiça e da morosidade da justiça em todos os países do mundo, China, Bulgária, Indonésia, Brasil, Espanha, enfim. E inúmeros. Esse projeto ele é extremamente minucioso. E, por exemplo, ele aponta que na Itália um processo em primeiro grau de jurisdição dura 569 dias e 763 dias em segundo grau. Na França, antes de 5 anos, não se tem a solução. E no sistema anglo-saxônico, se nós contarmos as semanas que o processo perdura quando não há aquele júri pequeno que resolve, ou então uma conciliação, efetivamente o processo vai demorar em semanas aquilo que demora o nosso. Em suma, a questão da morosidade judicial conduziu o legislador, em obediência às declarações fundamentais, a inserir na Constituição, porque é assim que ocorre, as Constituições federais especificam os direitos das declarações fundamentais e as leis especificam os direitos constantes da Constituição. Então, o legislador constituinte derivado brasileiro entendeu na reforma do judiciário de inserir a emenda 45, estabelecendo a cláusula da duração razoável dos processos. Nessa oportunidade, então, entendeu o governo brasileiro de que a legislação infraconstitucional deveria lavrar uma lei que tornasse realidade aquilo que constava na Constituição Federal, qual seja a cláusula da duração razoável dos processos. Por essa razão, foi criada uma primeira comissão, a que se referiu o professor e meu querido amigo ministro Bruno Dantas. Foi criada a comissão do Senado, tivemos um prazo bastante exíguo, e depois, então, foi para a Câmara, voltou para o Senado, criamos uma comissão um pouco menor, fizemos, claro, a democracia tem um preço caríssimo, ninguém se iluda que vai elaborar um belo ornamento doutrinário perfeito e vai passar in albis. Se tiverem 1000 artigos, são 1000 emendas, no mínimo. Então, passamos por esse procedimento, digamos assim, democrático e traumático, e conseguimos, em 4 anos, negociarmos ali no plenário. Por exemplo, eu vou também trazer um dado da realidade. Quando nós aprovamos o projeto no primeiro turno, uma assessora ou secretária de um dos senadores colocou uma ideia completamente absurda na cabeça do senador. E ele cismou com aquela ideia. Eu falei, mas isso não vai passar por orientação de uma sugestão curiosa. Eu até cheguei a, com delicadeza, perguntar se a senhora tinha formação jurídica. Ela fazia tudo. Tinha livro de receita de bolo, medicina alternativa, mas jurídico nada. E ela conseguiu, através, não sei se de um processo paranormal, ela conseguiu convencer o senador de que a gente tinha que ficar emperrado ali. E foi naquele momento que eu acho que há momentos em que nós temos que tratar os indigentes com caridade, os opulentos com altivez. Então, há momentos que você tem que se despir de toda e qualquer posição que você ocupe. E eu fui para o meio do plenário, sentei ao lado do senador e discuti com profundidade a questão jurídica com aquela senhora aperfeiçoada nas artes culinárias e na medicina alternativa. Tive toda a tolerância do mundo, porque eu acho que a grande capacidade do magistrado é tolerar a verdade alheia. Porque você senta numa mesa de audiência, ou um está mentindo, ou outro está mentindo, que não é possível. Cada um fala uma coisa, cada testemunha diz alguma coisa, não é, presidente? Pois bem, e aí saiu o nosso código com essa leveza dos nossos companheiros. E aí, então, nós, nessa elaboração, tínhamos que encontrar a semelhança do projeto de Florença, quais eram os obstáculos que impediam que o judiciário brasileiro prestasse uma justiça de forma mais rápida, garantida todas as prerrogativas constitucionais, porque não se pode lavrar um ordenamento dessa estatura com arranhões à Constituição Federal.
muito embora não haja controle de constitucionalidade preventiva no sistema brasileiro, nós submetemos o anteprojeto a uma leitura acadêmica aos ministros supremos que expediram uma nota técnica aprovando vários dispositivos do Código. Pois bem, então, seguindo o modelo de Mauro Cappelletti, de saudosa memória, como dizia eu, morreu em 99 em Verona, padeceu 10 anos de Alzheimer, e um homem que pesquisava 18 horas por dia, isso é que eu não consigo entender, mandar fazer jogo da velha no avião para não ter Alzheimer, e o homem pesquisava 18 horas por dia. Quer dizer, não deve estar por aí a cura, não é bem isso. E o professor Dworkin, no livro sobre o domínio da vida, ele preconiza a possibilidade da pessoa lúcida fazer o seu testamento vital, porque ele anuncia dados alarmantes de pessoas que sofrem de Alzheimer no mundo, mais de 60 milhões. São sintomas que a gente tem que se preocupar e começar a verificar, né? Pois bem, então nós fomos detectar as barreiras que impediam a duração razoável dos processos. E, genericamente, por gênero, chegamos a 3 barreiras. Em primeiro lugar, o processo civil brasileiro é prenha de solenidades e de liturgias. Isso significa dizer que a todo momento que o juiz se pronuncia, tem que ouvir uma parte, tem que ouvir a outra, o autor fala alguma coisa, tem que ouvir o réu, e até que advenha a sentença, isso demora muitíssimo. Muitas formalidades. Segundo aspecto, prodigalidade recursal. Então, isso não foi algo tirado do nada, tivemos as pesquisas. Hoje em dia, no sistema anglo-saxônico, se escreve sobre economia normativa e direito econômico. Quer dizer, tudo que nós não queríamos quando fizemos clássico, ao invés do científico. Mas hoje é importante nós estudarmos os números. Então, o Brasil revelava uma prodigalidade recursal em ato e em potência. Por exemplo, por amostragem, nós selecionamos um processo em que havia uma impugnação ao valor da causa, uma exceção de competência, um incidente de falsidade documental, uma intervenção de terceiros e um indeferimento de benefício de justiça gratuita. 5 decisões interlocutórias. Foram extraídos 5 agravos e 25 recursos, porque o indeferimento gerou a violação da Constituição pela ampla defesa e a violação do Código, e, por outro lado, os advogados ofereciam embargos de declaração e mais embargos de declaração, mais de um normalmente, porque nunca vem bem explicado. E nós, inclusive, com o presidente Marcos Vinícius, nós tivemos a oportunidade de também fazer uma indagação biopsicológica. Quer dizer, por que tantos embargos de declaração? Será que os juízes não se expressam corretamente? Será que eles não são fidedignos com aquilo que se pensa? E num debate, eu nunca me esqueço, que o advogado disse assim, não, excelência, nós, advogados, levamos tudo mastigado para o juiz. Como se nós não entendêssemos. Eu disse, mas acontece que para engolir, às vezes, não é brincadeira. É tudo mastigado, mas para engolir não é brincadeira. Então, os senhores também há uma reciprocidade nessa falta de percepção do que os juízes querem dizer. Mas, enfim, a prodigalidade recursal ficou revelada por esse fato. E, em último lugar, nós nos deparamos com um obstáculo dificílimo, que foi a litigiosidade desenfreada, que se inaugurou no Brasil em 1970, a ponto de o CNJ divulgar que para cada 2 brasileiros há uma ação proposta. É muita vocação jurídica e judicial. Pois bem, não adianta só trazermos os problemas e as barreiras, fomos enfrentar esses obstáculos. Em primeiro lugar, criamos uma desformalização dos procedimentos. Quer dizer, os procedimentos têm que ser mais simples. Se a causa, por exemplo, ela já tem uma solução jurisprudencial sedimentada, o juiz pode julgar imediatamente. Por outro lado, as partes elas só tendem a uma autocomposição que otimiza o relacionamento social se essa autocomposição for realizada logo, sem que elas tenham se desgastado econômica e emocionalmente. Então, o Código cria uma tentativa, não obriga, ele cria uma tentativa de conciliação ab início, logo, para que logo no início da causa se possa chegar a um bom termo sem desgastes dessa ordem. O Código, por exemplo, poucos atentaram para esse aspecto, quando trata do ato das partes,
Ele, a semelhança que já ocorre no juízo arbitral, ele permite que os advogados elejam um procedimento. Porque há cidadãos que só acreditam na palavra da justiça e dizem, não, pelo menos um pronunciamento judicial, uma sentença. Então, no ato das partes, os advogados podem combinar, olha, eu vou oferecer o meu pedido, você oferece a sua contestação, matéria não demanda provas, vamos respeitar a sentença, assim como respeitam o equivalente jurisdicional, que é o laudo arbitral. E respeitar a sentença do juiz, com essa postura jurisdicionalista do cidadão, é o que há de melhor. E não há recurso, e a causa é rápida também, se resolve rapidamente. Outras medidas que nós adotamos diz respeito às preliminares. Todos os profissionais, eles se sentem instados, obrigados a iniciar as suas defesas aduzindo uma preliminar. Preliminarmente, o autor não tem razão. Isto não é preliminar, isto é mérito. Mas parece que é uma obrigação profissional sob pena de cometimento de patrocínio infiel. Então, vem sempre umas 10 preliminares e depois o mérito, que é igual às preliminares. Muito bem. O que dissemos nós? Há uns 2 decênios atrás, se não me falha a memória, não sei se o Talamini lembra, num Congresso Mundial de Portugal, o sistema processual brasileiro foi considerado o sistema que contemplava a mais bela regra de direito processual do mundo, que é a regra do artigo 249, parágrafo 2º, segundo a qual não se decretará a nulidade se o juiz puder decidir um mérito a favor da parte a quem interessa essa nulidade. E nós aproveitamos isso para as preliminares. Não se acolhe a preliminar se o juiz puder declarar o mérito a favor da parte a quem interessa o acolhimento da preliminar. E essa foi uma das estratégias que nós utilizamos. E, por último, que eu poderia citar, no tocante à desformalização, vários dispositivos, nós exterminamos com a duplicação de processos principais e cautelares. Na verdade, a tutela de asseguração, isso é uma tutela que encerra o dever de proteger a jurisdição. Como o professor Ovidio afirmava, é um instrumento de defesa da jurisdição. Se você preserva as condições ideais para que a justiça seja prestada, o que se objetiva realmente é preservar a utilidade prática do processo. Porque se o réu dilapidar o patrimônio, como é que eu vou dissolver e partilhar uma sociedade? Não vou ter o que dividir. Se eu ficar esperando que o réu venda todos os seus bens, quando iniciar a execução não tem bem penhorável. Então, na verdade, essa suposta tutela jurisdicional cautelar é algo interinal. Todo juiz tem que poder fazer isso em qualquer processo, procedimento, porque é meio de defesa da jurisdição. O projeto do professor Carnelucci, Francisco Carnelucci, para o Código da Santa Sé, que eu nem tenho ideia se já foi manejado, o Código de Processo Civil da Santa Sé, ele dispunha de um dispositivo que fora plasmado pelo professor Carnelucci, no sentido de que o juiz, diante do perículo in mora, ele deveria ser o artesão da solução do caso concreto. Deveria prover sob medida. O professor Fritz Ball frequentava muito a nossa escola aqui, trazido pelo professor Barbosa Moreira. Ele tem um livro que denominado Tutela Jurídica mediante Medidas Liminares, pelo Fabris, editor. E lá, por exemplo, ele cita um exemplo belíssimo em matéria processual. Um prédio fora construído sem aquela distância de 1,5 metro que invade a privacidade alheia. A parte, então, ingressou com pedido de demolição do prédio. E o juiz, em razão da função social da propriedade, determinou que as janelas daquele prédio fossem pintadas com tinta indelével, opacas, para respeitar a privacidade e, ao mesmo tempo, a função social da propriedade. Então, é sempre possível, na defesa da jurisdição, o juiz prover aliud, porém minus. Ele tem que dar a solução adequada para o caso concreto, que nada mais é do que uma adaptação da realidade normativa à realidade prática. Isso é que hoje se cognomina de tutela específica, que não é novidade nenhuma. No primeiro quartel do século passado, o professor Giuseppe Chiovenda já afirmava que o autor tem o direito de obter quello e tutto quello que ele ha diritto di conseguire. Então, ele tem direito de conseguir tudo aquilo.
porque ninguém ingressa em juízo para receber um prêmio de consolação. É preciso que a parte seja reposta ao estado anterior para que ela não nutra no seu interior o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Pois bem, se é verdade que a tutela cautelar é um instrumento de defesa da jurisdição, o que o novo Código contempla? Esse poder cautelar dos juízes, e que podem ter natureza cautelar, quer dizer, a própria lei chama de tutela provisória, que fica aguardando uma tutela definitiva. Então, a parte pode pedir uma tutela de urgência cautelar, uma tutela de urgência satisfativa, e, eventualmente, se a parte tem um direito líquido e certo, ela pode pedir uma liminar, tal como um cidadão pode pedir uma liminar no mandado de segurança. Ou será que é só o poder público que lesa? O particular também lesa o particular. Não há mandado de segurança de particular contra o particular, mas temos aí uma tutela satisfativa de um direito que é líquido e certo. E daí o Código ter denominado de tutela dos direitos evidentes por inspiração do professor José Roberto Bedac, e que, de forma reflexa, me fez uma homenagem, porque eu defender essa tese na cátedra da UERJ, e ele me fez essa homenagem enquanto eu enfrentava na Câmara dos Deputados a frente parlamentar dos advogados. Então, os senhores podem imaginar que luta não foi enfrentar a frente parlamentar dos advogados. Voltei desgastado, mas saciado e muito feliz, porque, na minha ausência, eles acabaram consagrando algo que eu resolvera me dedicar a estudar, que era a tutela dos direitos líquidos e certos dos particulares. E talvez, primeiro imaginei um mandado de segurança de particular contra particular, mas tínhamos aí a tutela antecipada, e eu então, mas não tínhamos ainda a tutela antecipada. E eu então abordei o tema da tutela da evidência, mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para dizer o seguinte, que nós eliminamos o processo cautelar. Eliminamos o processo cautelar. Agora, pleiteada uma medida de urgência cautelar ou satisfativa ou de evidência, inicia-se o processo. Resolvida a liminar, dias depois o advogado adita a petição inicial e coloca a questão de fundo que vai prosseguir no mesmo processo, sem haver aquela preocupação da duplicação de processo, pagamento de despesas, não promover o processo, a ação em 30 dias com a caducidade da medida e assim por diante. Então, foi mais um enfrentamento da desformalização. Com relação à prodigalidade recursal, respeitada a ampla defesa e o aspecto sociológico de que o cidadão nunca se contenta com uma só reflexão, muito embora isso seja, hoje, digamos assim, o centro de gravidade dos estudos do direito germânico, no sentido de fazer com que o cidadão se contente com apenas uma solução judicial, nós ainda, em nome da ampla defesa, mantivemos alguns recursos, mas evitamos que a cada passo que o juiz promova, a parte possa recorrer. Então, fizemos uma redução dos casos de cabimento de agravo de instrumento, mas, em contrapartida, mantivemos o agravo contra as decisões de tutela de urgência e da evidência. E mais ainda, como essas tutelas representam verdadeiras sentenças liminares, nós incluímos o direito de o advogado sustentar oralmente esse agravo, porque essa liminar resolve a questão de fundo e, várias vezes, em inúmeros casos, ela esvazia o interesse de agir. Por outro lado, só no Brasil é que o voto vencido dá ensejo a um outro recurso. Agora, imaginem o senhor o seguinte, promove que a decisão é por maioria. Decisão por maioria. Aí, com base no voto vencido, a parte tenta virar o placar. Muito bem. E se dirige ao relator dos embargos infringentes. Aí o relator diz que não cabe embargos infringentes, a parte agrava. Agrava, mas não entendeu bem o que ele disse, embarga. Não entendeu bem ainda, embarga de novo. Está satisfeita com o indeferimento, teoricamente, mas argue que violou o artigo 530 do CPC e violou a garantia da ampla defesa. Sobem dois recursos. O leigo, coitado, ele não sabe, mas o leigo, o meu recurso é especial, então eu quero. Ele é extraordinário, então eu quero. Só que ele não tem a noção de que
São 11 juízes com jurisdição sobre todo o território nacional. São 11, no STJ a mesma coisa, 11 juízes de direito privado, 11 juízes de direito criminal, 11 juízes de direito público. São 11 juízes que vão julgar causas decididas por mais de 5 mil magistrados. Então, ele anseia que a causa vá para Brasília, mas o advogado tem que dizer para ele quando é que volta. Esse é o problema. Eu assisti uma vez um diálogo, Marcos Vinícius, do advogado, um advogado aflito. Eu peguei 2 passagens da alegação. Na primeira ele disse, uma senhora cliente, ele disse, olha, senhora, se eu ganhasse todas as causas, ia ter uma fila para o meu escritório, daí do Espírito Santo até aqui o Rio de Janeiro. Então, eu não ganhei tudo. Mas, em compensação, eu vou ingressar com recurso especial. Aí, certamente, ela deve ter feito alguma pergunta sobre o recurso especial e ele disse, minha senhora, isso realmente eu não posso explicar. Porque, para saber o que é recurso especial, eu tenho que estudar 5 anos de faculdade e mais 15. Então, eu não vou conseguir, no telefone, dizer para a senhora o que é o recurso especial. Só digo que o seu recurso é especial. Eu falo, então está ótimo, então está bom. Bom, então eu não preciso dizer a ninguém aqui do auditório que está acostumado com a prática forense que o sistema brasileiro é pródigo em matéria recursal. Mas nós criamos outros instrumentos, essa sustentação oral no agravo, a fungibilidade entre o recurso especial e o recurso extraordinário, para que a parte não se dirija ao STJ e o STJ diga que a matéria constitucional, então, ela tem que ser tratada no Supremo Tribunal Federal. E chegando ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo afirme que a causa não é constitucional, é infraconstitucional, e a parte perdeu os 2 recursos. Então, nós estabelecemos uma fungibilidade. Se o STJ entender que a causa tem fundamento constitucional, manda para o Supremo. Se o Supremo entender que é infra, manda para o STJ, e a parte não perdeu esse recurso, que é o sonho da vida dela, o recurso especial, e mais ainda o recurso extraordinário. Eu imagino que ela deva divulgar pela rede de computadores que ela tem um recurso extraordinário. Bom, e outras modificações que nós levamos a efeito, com essa leveza, com essa vontade de falar com os senhores da maneira mais simples. E, finalmente, nós nos defrontamos com esse problema da litigiosidade desenfreada. Isso é um problema seríssimo. A nossa primeira ideia, e aqueles que estudam o tema vão verificar que não foi uma ideia completamente absurda, nós pretendíamos estabelecer que, para tutela de interesses individuais homogêneos, só teria legitimidade um órgão intermediário entre o Estado e a sociedade, de preferência até o Ministério Público. Sucede que, em todas as leis que versam sobre class actions, todas essas leis dispõem que a ação coletiva não prejudica a ação individual, nem pode, porque a Constituição Federal assegura que qualquer pessoa pode ingressar no judiciário se ela sofreu uma lesão ou uma ameaça de lesão. Então, essa ideia foi interessante, mas esbarraria na inconstitucionalidade. Com uma penada de um ministro supremo, essa ideia seria derruída. O Código importou muitos instrumentos do sistema anglo-saxônico. Nós, hoje, não podemos mais afirmar que pertencemos genuinamente a uma família romano-germânica. Temos hoje uma fusão de família romano-germânica e anglo-saxônica, e de civil law e common law. Vejam que nós hoje perseguimos o precedente. E desde 1999, a Inglaterra tem um Código de Processo Civil. Então, vejam esse momento histórico já fora preconizado há muitos anos pelo professor Giuseppe Chiovenda, que afirmava que a grande evolução do processo civil seria uma lenta involução ao velho processo romano. Os juízes tinham a jurisdictio, apenas definiam o direito. Nosso caso da civil law. Juízes burocratas judiciais. No sistema da common law, os juízes tinham imperium iudicis. No sistema anglo-saxônico, ninguém vai preso por dívida. Mas, a partir do momento que pode cumprir a decisão e não cumpre, comete uma contempt of court, um atentado à dignidade da jurisdição. E há uma criminalização do descumprimento das decisões judiciais. Então, eram sistemas completamente diferentes, que hoje estão fundidos. E eu chego à ousadia de preconizar
que nós hoje temos um sistema processual que vai entrar em vigor em março de 2016, capaz de fornecer elementos extremamente interessantes para aquelas fontes onde nós nos abeberamos para criarmos o Código de 73. Hoje, o Brasil pode exportar processo civil. Nós não estamos aquém de nenhum país do mundo, nenhum. Pelo contrário, com o advento do novo Código, podem ter absoluta certeza que nós vamos fornecer aos nossos matizes anteriores um farto material acadêmico, bem elaborado e fruto da vontade consciente da academia e da sociedade brasileira. Então, no tocante à litigiosidade desenfreada, nós levamos em consideração que há, por exemplo, muitas ações que veiculam a mesma tese jurídica. Só para que tenhamos a primeira noção, 800 mil ações versam sobre índices de inflação e planos econômicos. Quer dizer, a solução de uma dessas ações tem que ser igual para todas as outras. E não precisamos chegar a tanto. Há vários exemplos hoje de que a sociedade tem causas idênticas, teses jurídicas idênticas. Por exemplo, viajando pelo Brasil, nós sabemos que qualquer estado, por mais carente que seja, ele pode ter todas as dificuldades, mas eles têm um shopping center. O local mais distante e mais carente tem um shopping center. Todos os postos de gasolina têm loja de conveniência. Pois bem, discute-se hoje no Brasil inteiro se posto de gasolina pode ter loja de conveniência e vender remédios anódinos. Discute-se se o lojista do shopping center pode abrir uma loja na rua. Essa é uma litigiosidade de massa, porque esse contencioso é absolutamente idêntico. Então, em 2007, em Pisa, realizou-se um simpósio, se não me engano, em homenagem ao professor Giovanni Verdi, exatamente para tratar de tutela jurisdicionale e azione seriale. E chegou-se à conclusão que algumas ações da litigiosidade de varejo têm que ser tratadas de forma coletiva. É um tratamento coletivo da litigiosidade de varejo. Não é uma coletivização, porque isso não é possível. O autor é o dono de um juízo, ele não pode entrar em juízo com uma ação própria dele e o juiz transformar aquilo em ação coletiva e tirar ele todas aquelas potencialidades de que ele, como titular do direito, pode transacionar, pode desistir, você objetiva o processo, aquilo se torna transindividual e indisponível. E nós tínhamos um trauma, né, Bruno, da coletivização desse nome, porque o processo coletivo tramitara 5 anos no Congresso e fora derrubado. Então, nós tínhamos um temor de se fazer uma assemelhação de ideias. Pois bem, então nós procuramos um instrumento parecido, tinha o leading case, a causa pilota do direito italiano, e fomos ao direito alemão, que no mercado de capitais tem um instituto que se denomina Musterverfahren, ou seja, um processo modelo. Então, aquele processo modelo é representativo de várias e várias demandas repetitivas. Então, uma vez decidido aquele processo, aquela tese jurídica se introjeta nas milhares de ações. E foi exatamente esse instrumento que nós pensamos, e aí pensamos no sistema romano-germânico, denominado incidente de resolução de demandas repetitivas. Em últimas palavras, esse incidente é suscitável em qualquer tribunal, em qualquer juízo, o juiz se comunica com o tribunal e afirma que há uma repetição daquelas ações. O tribunal admite que são ações repetitivas, admite o incidente e julga o incidente. E, ao admitir o incidente, determina que todas as ações naquela área da sua competência sejam suspensas. Claro, o juiz do Rio não pode suspender uma causa idêntica do Piauí nem de São Paulo, mas há uma comunicação de causas repetitivas ao CNJ, que comunica a todos os tribunais. Então, todos os tribunais poderão adotar a mesma solução. E, normalmente, a causa repetitiva se repete em todos os estados. E então, o que pode acontecer? O tribunal vai julgar um incidente, admite,
primeiramente o incidente, depois vai ao mérito. Ao se referir ao mérito, o tribunal tem condições de verificar se o tema decidendo gravita sobre questão constitucional ou infraconstitucional. Se for infraconstitucional, o tribunal pode pedir ao STJ que paralise todas as ações do Brasil sobre aquele tema. Se for constitucional, o tribunal pode pedir que o Supremo assim o delibere, suspendendo todas as ações até que seja julgado o recurso ordinário e o STJ o recurso especial. De sorte que, numa visão panorâmica, numa visão de conjunto, são essas as virtudes do Código de Processo Civil, que não se descurou da proteção da advocacia, que hoje tem um capítulo próprio na Constituição Federal, como função essencial ao exercício da jurisdição. Eu citaria algo que já foi citado da mesa. Em primeiro lugar, prazos em dias úteis. Mas, para sermos mais originais, há uma preferência na mediação para os advogados, o que já cria um mercado interessante para a advocacia. Os prazos só correm em dias úteis. Os honorários advocatícios têm caráter alimentar, representam créditos preferenciais e são direito autônomo do advogado. Então, é muito comum, por exemplo, a parte fazer uma transação. E ela, na transação, não fala dos honorários. O Código dispõe que, se houver omissão na transação, o advogado tem o direito autônomo de propor uma ação própria. Se a sentença... E há casos assim que a sentença se esquece do advogado. E o Código dispõe que o advogado tem direito autônomo para promover uma ação própria de conhecimento para arbitrar os seus honorários. E o Código também chancela a nova realidade, que é a sociedade de advogados. Exige a intimação de todos os membros da sociedade, não pode abreviar nome, a intimação tem que ser inequívoca, e se houver desistência, renúncia, reconhecimento da procedência do pedido, há honorários advocatícios. Reconversão, honorários advocatícios, que é uma nova ação no curso de um processo. Embargos de execução, honorários advocatícios. Quer dizer, valorizando o profissional. E não foi só essa a pretensão da OAB. Diga-se de passagem, é bem na verdade. A OAB não se preocupou só com honorários advocatícios, se preocupou com o contexto geral do Código, porque hoje a grande preocupação do advogado diante do cliente é dizer para ele quando advirá uma decisão judicial, ainda que seja favorável ou desfavorável, tendo em vista a possibilidade de recorribilidade. Como eu disse, por fim, ainda estou demorando bastante, eu agora vou acabar realmente. Agora, podem acreditar que é por fim. Eu não vou ler isso, eu apenas tirei aqui um... Não, porque dizer que por fim puxa 3 laudas é ter muita falta de noção, né? Bom, mas o que eu queria realmente trazer para os senhores é que o Código, ele representa realmente uma obra de ousadia e de coragem. Mas essa ousadia e de coragem, ela nos foi imposta pelos próprios tempos modernos. Quer dizer, nós precisávamos de algo mais ágil. Nós, da área jurídica, juízes, advogados, estudantes, nós não aguentamos mais a queixa procedente do cidadão de que a justiça é muito morosa. Eles não podem mais dizer que é muito custosa porque tem o benefício da gratuidade legal, mas ela continua sendo muito morosa e a nossa pretensão é vencer essa morosidade, dando conta que o Código teve como ideologia maior a duração razoável dos processos. Mas eu dizia que esse Código é um Código de um novo tempo e que é um Código com ousadia e coragem, que é o que nós precisamos ter quando nos resignamos diante de alguma inércia, porque a comissão, ela não se contentou em repetir o que já estava. Nem foi nosso objetivo tirar do artigo 461 a letra A e transformar em 462. Nós fizemos mais coisas do que isso. E, em segundo lugar, há momentos na vida em que nós temos que ousar. E eu me recordo de uma passagem do professor e psicanalista Luiz Alberto Pie, que num livro sobre psicologia e sobre
como uma pessoa deve se comportar diante das dificuldades da vida, e eu tenho até a certeza que essa obra do professor Luiz Alberto Pie, ele é baseado em consultas que ele já deve ter ministrado. Nessa obra há uma passagem muito interessante que fala de ousadia. E ele conta que nos Estados Unidos, a conferencista que recebeu o prêmio de maior conferencista de todos os tempos era uma mulher surda. E aí perguntaram para ela, como é que a senhora, sendo surda, consegue ser a melhor conferencista dos Estados Unidos, que tem todos esses estados com pessoas talentosas? Então ela disse, para mim, a vida é uma ousadia, ou então ela não é absolutamente nada. Foi mais ou menos o lema da nossa comissão. E também a percepção que nós estamos num novo tempo. O homem tem o coração e a inteligência para a sua época, porque não é possível servir a todas as épocas ao mesmo tempo. E como nós estamos num novo tempo, eu me lembrei da frase de Cesare Vivante, altro tempo, altro diritto. Mas nós temos que trabalhar com a prata da casa. E nós temos um poeta que é da minha geração, que é o Ivan Lins, que sempre homenageou o Brasil nas suas letras e músicas, e que tem, assim, uma percepção que é bastante atual sobre os novos tempos. Então, Ivan Lins compôs o Novo Tempo, e diz o seguinte, no novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver. Para que a nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. E apesar dos castigos, de toda a fadiga, de toda injustiça, estamos na briga para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados para sobreviver. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas para nos socorrer. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, para o encerramento oficial, tem a palavra o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho. Apenas para agradecer a todos vocês, em primeiro lugar, colegas advogadas e advogados, estudantes, queridos membros da comunidade jurídica que se encontram presentes. Sem vocês, o êxito deste congresso não teria ocorrido. Foram, ministro Fux, 2.200 inscritos presenciais e cerca de 4.000 pessoas acompanhando pela internet. Foi a média, daí nós podemos dizer que um congresso exitoso, graças ao interesse da comunidade jurídica pelo aperfeiçoamento e pela atualização que é absolutamente necessária neste prazo de vacatio legis, para que possamos nos fortalecer, nos preparar para vivenciar este novo Código de Processo Civil. Porque, além de ser uma norma, ele deve ser incorporado nos nossos corações e mentes, para que mudemos a cultura da morosidade pela cultura da cooperação, da colaboração, para que o processo seja realmente um instrumento de prestação jurisdicional em um tempo razoável. Nem um dia a mais, nem um dia a menos, do adequado para que o processo seja justo, que ele tenha realmente o equilíbrio entre a celeridade e o direito de defesa, entre o processo rápido e o devido
processo legal. Gostaria de agradecer, em nome dos 875 mil advogados do Brasil, o ministro Bruno Dantas, membro da Comissão de Juristas, que coordenou cientificamente este evento, a quem peço uma salva de palmas. Gostaria também de agradecer à presidente Stefânia Viveiros, da Comissão de Direito Processual da OAB, o vice-presidente da OAB Nacional, nosso co-presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, um valoroso conselheiro federal do Rio Grande do Sul, o nosso diretor-tesoureiro Antônio Neildo, representante da região norte na diretoria do Conselho Federal da OAB, o nosso queridíssimo presidente da seccional pernambucana da OAB, berço da tradicional Faculdade de Olinda, a primeira do Brasil, junto com a Universidade de São Paulo, portanto, um estado que origina grandes nomes da nossa cultura jurídica. Gostaria de dizer também que este evento marca a abertura do curso de capacitação da Escola Nacional de Advocacia em Processo Civil, tendo o novo código como central. Temos aqui a professora Karen Rodrigues, da Unisc, que se encontra também coordenando este evento, este curso, que tem a coordenação compartilhada do Bruno Dantas e da Stefânia Viveiros. Mas, como gostaria de agradecer os palestrantes, professor Talamini, professor Cristiano, que aqui se encontram, os conselheiros federais da Ordem, que saúdo na pessoa do conselheiro André Godinho, do Estado da Bahia. Mas, como os últimos são os primeiros, gostaria de fazer um agradecimento especial. Não apenas pela conferência de encerramento brilhante que todos pudemos testemunhar na noite de hoje, mas pela fraterna relação com a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo diálogo de alto nível que vem tendo com a nossa instituição, não apenas nesta importante conquista que é o novo Código de Processo Civil. Essas conquistas todas foram possíveis porque desde a comissão de juristas, por ele presidida, esta atenção à classe dos advogados sempre esteve presente. Neste necessário balancear entre celeridade e devido processo legal, o devido processo legal sempre foi tido no novo Código como a proteção do direito do cidadão à defesa de seus interesses. E esta proteção foi expressada na valorização do advogado. A valorização do advogado, não apenas no sentido remuneratório, mas também no sentido de sua importância no processo, ela se fez não como uma medida corporativa, mas como uma atenção ao cidadão brasileiro, com a lógica de que o advogado valorizado significa o cidadão respeitado, de que o advogado é o porta-voz legal dos interesses do cidadão, é a voz constitucional do cidadão e, portanto, a proteção do advogado é a proteção do ser humano. Afinal de contas, o Estado existe para protegê-lo. Não apenas o novo Código de Processo Civil, mas ele tem sido fundamental para as grandes conquistas desta entidade em favor da sociedade brasileira. Refiro-me a diversos julgamentos no Supremo Tribunal Federal, mas vou destacar apenas dois. O primeiro, no que diz respeito à declaração da constitucionalidade da Lei Ficha Limpa, que foi por ele relatado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, concluindo pela constitucionalidade dessa importante lei de moralização dos costumes políticos em nosso país. Posteriormente, na celeridade com que pôs na pauta do Supremo Tribunal Federal e efetuou o julgamento pela inconstitucionalidade do aprisionamento da democracia brasileira pelas empresas, no sentido de que o poder deve emanar do povo e não das empresas que financiam partidos e candidatos. Portanto, com a lógica de que temos que combater a raiz da corrupção no Brasil,
temos que combater a raiz da corrupção administrativa, que é a corrupção eleitoral, e a relação indevida entre empresas e candidatos. Também foi dele a relatoria desta matéria. E, por fim, falei que seriam duas, mas vou destacar a terceira, a relatoria desta importante conquista para a cidadania brasileira, que foi a declaração de inconstitucionalidade da PEC do calote dos precatórios, no sentido de que, se estamos falando em razoável duração do processo, se estamos falando em celeridade, em efetividade, em satisfação do usuário da justiça, em eficácia da decisão jurisdicional, como admitir que, após um longo trânsito de um processo judicial, após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, para posteriormente transitar em julgado a ação de execução, para se ingressar no sistema de precatórios, o Estado ainda perpassar por 15 anos para dar ensejo ao pagamento desse precatório. Estes 15 anos, eles iriam decorrer após todo o trâmite das ações de conhecimento e de execução. E o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional esta emenda, o que é uma vitória preventiva em favor do cidadão, porque significa que o Congresso não pode editar novas medidas do calote, e significa também, nesta decisão, a correção dos valores de precatórios pela inflação, e não apenas pela TR, que não fazia a correção adequada dos créditos da cidadania. Portanto, uma vitória importante, com uma responsabilidade de que lhe é própria o jurista ao qual estou me referindo. Ele modulou os efeitos, dando um prazo máximo de 5 anos para que todos os precatórios no Brasil estejam pagos, devidamente corrigidos e pagos. E as medidas devem ser tomadas sob a fiscalização do CNJ e sob pena das sanções devidas se o Estado e os estados e os municípios não tomarem as providências necessárias para o pagamento a tempo e modo destes valores. Estou, portanto, com estas palavras a declarar que não é nenhum favor, é apenas o reconhecimento de que nós temos no Supremo Tribunal Federal um ministro à altura dos desafios dessa quadra histórica e que vê na advocacia brasileira um porta-voz da cidadania e que vê na Ordem dos Advogados do Brasil um aliado na construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. E, deste modo, estou a homenagear de forma penhorada e agradecer pelos 875 mil advogados a jurisdição do ministro Luiz Fux. Com estas palavras, declaro encerrada esta solenidade. Bom, agradecemos aos componentes desta mesa de encerramento.